Graça e paz, amados e amadas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar da história de Jesus. Hoje vamos falar em Lucas, capítulo 10, sobre Cristo envia 70 discípulos. Versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Jesus enviou os 70 discípulos, foram 2 em 2 em cada cidade. Jesus enviou antes dele estar indo a essa cidade. Versículo 2. E lhes fez a seguinte advertência. Aqui foi Jesus advertindo os discípulos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ali Jesus, ele dizia que quer dizer que assim, que a seara é grande, que o povo, ali era enorme. Só que os que trabalhavam para o Senhor, para Jesus, fazendo ide, era pouco. Então Jesus advertiu para os discípulos orar para que o Senhor da seara enviava mais discípulos para ajudar eles a evangelizar aquela cidade. Aí versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ali Jesus estava dando advertência para os seus discípulos. Versículo 5. Ao entrar numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Versículo 6. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então, ali Jesus estava falando para os discípulos, se entrar naquela casa e encontrar a paz, deixa a paz. Mas se não encontrar a paz naquele lugar, ele carrega, o discípulo traz de volta a paz com ele, tá? Versículo 7. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Então Jesus falou ali para os discípulos, permanecei na mesma casa, comer o que eles tiver, Jesus fala aqui, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis, quer dizer, não andeis a mudar de casa em casa, para que os discípulos não fiquem de casa em casa, mas que fica naquela casa onde eles repousam ali naquela casa e comer do que eles tiver, aquelas pessoas, os discípulos comer, quer se alimentar do que as pessoas tiver, tá? Ao versículo 8. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Versículo 9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Jesus ali passou essa advertência para os seus discípulos. Então, quando entrardes numa cidade e ali vos receber, comer do que vos for oferecido aos discípulos, Jesus também manda, curai os enfermos
em nome dele, que é em nome de Jesus, e que nela houver, e anunciai a vós outros, está próximo o reino de Deus. Que é evangelizar aquela cidade e anunciai que o reino de Deus está próximo. Versículo 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai. Versículo 11. Até o pó da vossa cidade, que se nos negou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Ali Jesus dá advertência para os discípulos. Se aquela cidade não receber eles, quer dizer o quê? Que rejeitar a palavra de Deus, aí Jesus fala para os discípulos, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudir contra vós outros. Até aquele pó daquela cidade que negou Jesus, ele fala para sacudir os pós dos pés, para não levar aqueles pó que aquela cidade rejeitou. E os discípulos seguir o caminho dele, que Jesus enviou. Aí ele fala aqui no versículo 12: digo-vos que naquele dia não haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quer dizer que aquela cidade iníqua que não aceitou Jesus, que rejeitou Jesus, aquela cidade haverá mais, quer dizer, o julgamento mais rigoroso do que Sodoma e Gomorra. Que Sodoma era uma cidade iníquas, ali vivia pessoas perversas, maldosas, acontecia de tudo naquela cidade. E Jesus está falando que aquela cidade, sem ser Sodoma, que aquela cidade que rejeitou ele, quer dizer que o julgamento será mais rigoroso do que Sodoma. Tá bom, amados? Hoje foi sobre isso, sobre Cristo envia os 70 discípulos. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima.